Boa noite a todos. A gente vem estudando os nossos versos de Adi Shankara, chamado Nirvana Shatkam, que são 6 versos que falam sobre a nossa libertação ou a nossa verdadeira essência. Então esse é o caminho da não-dualidade, que é um caminho que vai pela negação. Não sou isso, não sou isso, não sou isso. Vai descartando e uma hora vai sobrar o que é você. Enquanto tiver camada para tirar, não é você. Então, todos esses versos começam com não sou, não sou, não sou. E a última linha é eu sou. E essa é a experiência nossa no caminho espiritual, na nossa jornada em direção a nós mesmos, a nossa essência. Eu começo a entender o que eu não sou, qual a minha relação com o mundo, com os objetos, e aos poucos chegando perto de quem eu sou. Esses 2 primeiros versos a gente já falou. Ele fala sobre o que compõe a nossa existência humana. Mas ele fala dos nossos instrumentos. Então ele fala de ego, memória, intelecto, sentidos. Depois ele fala dos órgãos de ação. Ele fala do prana, ele fala da respiração. Então é tudo o que compõe uma existência humana. Mas o que são essas coisas descritas nesses 2 primeiros versos? Instrumentos. São os nossos instrumentos para viver. Sem esses itens que ele descreve nos 2 primeiros versos, a gente não vive. Mas qual o grande problema do ser humano? Para nós, eles não são instrumentos ou objetos. Para nós, nesse momento que a gente se encontra, nesse estado de compreensão, nós somos esses 2 primeiros versos. Eu sou inteligente, eu tenho, eu faço, ou eu estou chateado. E assim por diante, eu me identifico completamente com os instrumentos. E isso é chamado de ignorância. E por essa ignorância de falsa identificação com esses instrumentos, com esse veículo, os 5 elementos, eu começo a desenvolver uma relação errada com o mundo. E como resposta a essa relação, eu caio no 3º verso. Nós vamos ler, cantar de novo. Mas e o que é nesse 3º verso? Gostos e aversões, ganância, ilusão, uma percepção distorcida do mundo, orgulho, inveja e assim por diante. Então, quem percebe essas coisas todas? Alguém que está se esforçando para compreender e alguém que está querendo realmente compreender. A grande maioria das pessoas não percebe que tem uma visão distorcida, uma relação errada com os instrumentos, ou nem necessariamente entende que gostos e aversões, ou ter ciúme, ou ter orgulho é ruim. Então, quem percebe que essas coisas são negativas e estão sendo prejudiciais para a minha vida? Alguém que está tentando compreender a vida. Alguém que está buscando realmente uma resposta, porque eu estou aqui. Então, é uma sequência. Fala dos instrumentos e dessa relação errada, e gradualmente, desse despertar da consciência, fala: esse negócio não está certo. De onde veio tudo isso? E aí, na última linha desse 3º verso que a gente já estudou, ele fala Dharma, Artha, Kama e Moksha. É o caminho para começar a alinhar nossas vidas. Puxa, onde foi que eu errei? Falta Dharma, você precisa de valores, virtudes. Falta entender aonde você vai chegar, Moksha. Alinha a sua vida, começa a colocar as coisas no eixo e isso vai mudar, sua relação vai mudar. E aí começam as práticas espirituais. Para que serve uma prática espiritual? Para que eu medito? Para que eu oro? Para que eu vou fazer uma peregrinação? Para que eu estudo escrituras?
Alguém sabe ou não? Hobby? Conexão. Conexão com o quê? Com o divino. Uhum. Porque eu perdi. Em algum momento foi, cara, onde eu perdi esse negócio eu não sei, mas eu perdi. Então, depois de começar a entender que tem alguma coisa errada, essa minha relação com os 2 primeiros versos, e perceber que essa relação errada trouxe toda essas percepções, esses sentimentos que não são positivos, a pessoa começa a buscar um caminho para mudar e para melhorar. E essas são as práticas espirituais. Nós vamos cantar juntos. Começando no primeiro. Eu canto uma linha e vocês repetem. Manobuddha hankara chittani naham. Manobuddha hankara nacha srotra jive nacha grana netre. Nacha vyoma bhumi na tejo na vayuhu. Chidananda rupaha shivoham shivoham. Shivoham 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 shivoham. Shivoham shivoham shivoham. Chidananda rupaha shivoham shivoham. Chidananda rupaha shivoham shivoham. Nacha prana sangyo navai panchavayuhu. Navasaptadatu navapanchakoshaha. Navakpanipadam nachopastapayuhu. Chidananda rupaha shivoham shivoham. Shivoham 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 shivoham. Chidananda rupaha shivoham shivoham. Name dveshurago name loba moho. Mado naiva me naiva matsarya bhavaha. Na dharmo na charto na kamo na mokshaha. Na charto na kamo na mokshaha. Chidananda rupaha shivoham shivoham.
Shivoham, 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 Shivoham. Shivoham, 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 Shivoham. Chidanandarupaha, Shivoham, Shivoham. Shivoham, Shivoham. Na punyam, na papam, na saukyam, na dukkam. Napunyam, Napapam, Nasatyam, Na mantro, na tirto, na veda, na yajnaha. Aham bojananaiva bojam na bhoktaha. Chidanandarupaha, Shivoham, Shivoham. Shivoham, 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 Shivoham. Shivoham, 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 Shivoham. Chidanandarupaha, Shivoham, Shivoham. Shivoham, Shivoham. Shivoham, Shivoham. Eu sou Shiva. Eu sou a essência divina. Eu sou a pureza. Chidanandarupaha. A minha forma é Chit, consciência. Ananda, felicidade, bem-aventurança. Eu sou isso. A gente entra agora nesse quarto verso. Então ele fala de algumas características. Punyam e papam. Punyam significa méritos, virtudes, qualidades positivas. E papam significa pecados. Por que a gente faz boas ações? Por que a gente se preocupa em fazer coisas positivas? Adquirir méritos? Por que a gente quer fazer coisas meritoriosas, virtuosas? O retorno é bom. Uhum. Reconhecimento. Reconhecimento. Nós queremos fazer isso, né? Alguém me mandou. Que retorno? Leveza, coisa assim, desconhecido que acontece dentro de você que é bom. Normalmente, esse punyam são normalmente prescrições nos caminhos religiosos. Então, é para corrigir alguma coisa, é para melhorar. Sempre, normalmente, tem alguma coisa em troca, uma expectativa. Então, por exemplo, você vai oferecer comida para os moradores de rua. Sempre tem alguma expectativa. Puxa, eles vão me agradecer, eles vão ficar felizes. Ou alguém vai falar, puxa, esse monge é muito bom mesmo, ele tem um coração ótimo. Ou sempre tem alguma expectativa por trás de alguma ação meritoriosa. A gente sempre espera algo. Normal, ser humano. E o que acontece? A gente começa a perceber que a gente tem negatividades, tem papam, erros, pecados. Então, punyam também significa, eu preciso começar a compensar. Eu preciso mudar minhas ações para sair desse lado de papam e ir para punyam. Então, às vezes você vai, por exemplo,
numa igreja ou pediu algum conselho e fala, ó, ora mais, ou ora tanto assim, faça essa tipo de penitência, ajude os pobres, faça isso, porque você vai expiar os seus pecados. Punyam. As pessoas fazem o bem também por medo. Sim ou não? Medo de punição. Eu vou ser honesto porque senão Deus vai me castigar. Tem algumas... É normal, mas tem alguns caminhos religiosos que as pessoas obedecem por medo. Sim ou não? Sim. E algumas pessoas fazem as coisas boas porque querem ir para o céu. Não? Só que tem uma coisa. O céu cristão é um só. Então, você tem duas opções quando acabar aqui. Ou para cobertura, céu, ou subsolo, porão. Vai estar quente, vai ter alguém com um tridente lá espetando você. Então as pessoas falam, eu preciso fazer algo de bom. Não é normalmente, não precisa ser um ímpeto, falar, meu coração está mandando eu fazer algo bom, mas fala, oh, eu não quero aquele tridente me espetando. Mas na perspectiva oriental, especialmente hindu, o céu não é o lugar definitivo, não é o fim. Você vive aqui e quando você vai fazendo coisas positivas, meritoriosas, você adquire crédito, é igual milhagem, é igual milha, Club Smiles. E aí, quando acaba aqui, você pega todo o seu saldo de milhas e fala, oh, nossa, aqui eu consigo ir até lá. E aí você vai para um céu, só que é temporário. Quando acaba suas milhas, ou acaba o seu crédito, ou acaba o seu dinheiro, ou acaba o seu tempo de férias, você tem que voltar. É a mesma coisa com essa perspectiva. Eu adquiro méritos, créditos aqui na Terra. Só pode ser feito aqui na Terra. Nenhum outro lugar. Só nesse plano de existência eu posso adquirir esses milhagem. E aí eu vou lá, desfruto do céu um pouco. Acabou minha milha. Volta. Mas não é o fim. Então, qual deveria ser a atitude para a gente realizar isso? Não é simplesmente eu vou fazer algo para receber algo em troca. Porque isso é mais como um negócio. Mesmo que inconscientemente a gente faz isso. Eu falo bom dia para alguém, mas eu espero que alguém vai me responder bom dia. Não? Eu falo eu te amo para alguém porque eu também gostaria de receber. Faz parte, não é que é ruim. Eu estou fazendo bem. Mas ainda assim, esse ato com expectativa não é o mais puro de todos. Como deveria ser? O que seria o mais puro de um ato desses? Sem ter reciprocidade. Sem ter ou sem esperar. Ela pode vir ou não. Ela pode vir ou não. Mas qual seria a minha motivação para fazer então? Se eu vou fazer algo e não vou ganhar nada em troca, qual deveria ser a minha motivação? Simplesmente fazer. Depende de quem está recebendo. Então, se você faz pensando que você está fazendo para a pessoa, você espera que ela dê alguma coisa em troca. Mas se você faz pensando que você está fazendo para o divino, para Deus, aí... Muito legal. É pensando nele, né? Muito legal. Porque, pelo menos teoricamente, a gente não sabe que o divino habita em todos? Sim? Então, quando, por exemplo, você vê uma pessoa que precisa de ajuda, Deus está naquela pessoa ou não? Então, será que não é Deus dentro daquela pessoa, daquela situação, te dando a oportunidade de servir e expandir seu coração? Lembra, a gente está entendendo, mesmo que for só teoricamente, a gente está tentando trazer uma compreensão diferente para a vida. Porque isso nada mais é do que o caminho espiritual, enxergar a vida de uma maneira diferente. Então, quando eu faço isso para agradar a Deus naquela pessoa, ou Deus que habita em mim, ou que está em toda parte, quando eu não me baseio simplesmente
naquela situação, ou naquela casca, ou naquele momento só externo, eu vou mais profundo e eu trago mais pureza para minhas ações. E a gente já falou isso, quando a gente fazia as nossas ações aqui, antes da pandemia, a gente conversava, falava, lembra, não é nós que estamos fazendo um favor de servir essas pessoas. Essas pessoas estão dando o favor para nós de expandirmos o nosso coração, de entender o quanto a gente tem em valorizar a nossa vida, de entender o quanto nós somos afortunados e de ter a experiência, pelo menos de lembrar do divino e sentir mais compaixão nos nossos corações. Quem está servindo quem? Então, é um olhar de mais pureza nas nossas ações positivas, meritoriosas, todas são. Não importa se tem expectativa ou não, eu tenho que fazer boas ações. Mas se eu conseguir trazer mais pureza, pelo menos pensar nisso, melhor. Eu não quero ficar indo só para esses milhagem acabar, eu quero ir logo para o último andar. Pureza. Papam. Papam significa pecado. Ou erros, ou negatividades nas nossas vidas. Pecado é uma palavra muito pesada. O que é pecado? Alguém sabe, tem alguma definição? O que é pecado? Eu acho que o pecado é o seguinte: você não consegue fazer nada de ruim contra o outro, que não seja contra você mesmo. Então você vai descobrir que pecar, na realidade, é você cometer um absurdo que você vai ser deflagrado. Legal. Que mais? Toda ação adármica. Toda ação adármica. Então, pecado em sânscrito é papam. E uma das traduções, um dos significados é tudo aquilo que me faz cair. E eu não estou falando de uma pedra. Tudo aquilo que me faz cair. Então, na verdade, a causa de todo o pecado nosso, que me faz cair, é a ignorância. Então, sempre quando eu ajo com ignorância daquela situação, ignorância de como fazer, ou a ignorância espiritual de quem sou eu, aquela ação vai me trazer um tropeço em algum momento. Se eu não sei quem eu sou, ou se eu não sei como agir, ou se eu não sei como fazer, se eu faço as coisas com algum tipo de ignorância, pode pegar até um jeito mais óbvio. Você vai cozinhar e você não sabe cozinhar. Você vai se queimar, você vai queimar a comida. E o que significa cair aí? Você vai ter que refazer tudo. Ou você vai passar fome. Então, toda vez que eu ajo com ignorância, nesse conceito eu estou pecando. Por quê? Porque eu estou caindo. Ao invés de eu ter uma ação que me eleve, que me traga consciência, quando eu ajo com ignorância, essa ação está me levando para baixo, para mais escuridão. Então isso é papam. Então é muito maior do que simplesmente só esses que a gente conhece, por exemplo, os 10 mandamentos ou algo. Toda vez que eu ajo com ignorância, eu não tenho consciência do que eu estou fazendo ou como eu estou fazendo, é papam, porque isso vai me trazer o quê? Apego, possessividade, expectativa, frustração, e assim por diante. Papam. Então, qual é o caminho espiritual? O que significa o caminho espiritual? Eu tenho que, gradualmente, mudar de papam, de uma vida de papam, uma vida de ignorância, uma vida de erros, para punyam, para uma vida meritoriosa, para uma vida virtuosa. Então, esses dois significa essa escala de ascensão, de uma vida negativa, de uma vida com ações duvidosas, de uma vida de pecados, para uma vida mais meritoriosa. Mas para aí? Ou não? Se eu tenho uma vida toda meritoriosa, estou cheio de boas qualidades e honestidade, amarro meu burro na sombra ou tem mais? Bom, você está perguntando é que deve ter, né? Hã?
eu tenho que me livrar até do bom. Até de Punya eu tenho que me libertar. Puxa, meu Deus. Por quê? Vamos supor. Tem a vaidade aí também. Vamos supor, eu tenho só boas ações e eu penso, eu sou bom, eu ajudo, eu perdoo, eu tolero. Ainda não tem um grau de ignorância aí? Tem. E qual é? Eu me identificar com todas essas coisas. Eu me identificar ainda com esse corpo, com essa existência. Então ainda, tudo bem, já é uma vida muito melhor, já melhorei. Mas, quem sou eu? Eu sou essa pessoa honesta? Olha o que a Shankara está falando aí. Shivoham, Shivoham. Eu sou a essência pura. Então, a essência pura faz boas ações? A essência pura é honesta? A alma, uma pergunta. A alma pode ser honesta ou desonesta? E agora? Pode, Lívia Má? Acho que não. A alma pode pecar ou a alma pode fazer algo virtuoso? Não. A alma é sempre pura. A alma é sempre divina. A alma é intocável. Ela não absorve nenhuma negatividade, nenhuma virtude, nenhum mérito, nenhum demérito. A alma é. A alma não tem a inveja, a alma não tem gosto de aversões. A alma é pura. E quem sou eu? Shivoham, Shivoham. Eu sou a alma. Eu sou a essência divina. Então, enquanto ainda eu tiver, mesmo com uma vida meritoriosa, e eu pensar, eu sou bom, eu sou honesto, eu ainda não sei quem eu sou. Gradualmente eu tenho que ir além disso. Quando você está com a mão suja, primeiro você molha e passa sabão para tirar a terra. Mas se você só passar o sabão para tirar a terra, sai a terra e fica o sabão, e você seca, é o suficiente? Não. Esse sabão que ficou na sua mão, se você for comer, ele vai ser sujeira para você. Ele não é a mesma sujeira que a terra, tão densa, mas ele vai se tornar sujeira quando você precisar usar a sua mão. Então você precisa tirar a terra com o sabão e tirar o sabão com a água. Aí você está limpo. Eu queria entender um pouco qual que seria o objetivo de aceitar e abrir o coração, com o objetivo de descobrir quem eu sou ou descobrir como é que eu vivo nesse plano espiritual. Então, o abrir o coração? Sim. O que significa abrir o coração? Significa expandir. Significa esse processo que a gente está falando. Papam, negatividades, ego, apego, todas essas coisas densas, essas coisas inferiores, elas contraem. Ego é contração. E divindade é expansão. Então, isso que significa abrir o coração. Gradualmente, eu vou saindo dessa individualidade, desse caminho constrito, dessa limitação, dessa pequenez da minha consciência e expandindo o meu coração através de compreensão, através de meditação, através de oração, para começar a experienciar a expansão de consciência até chegar em quem eu sou. Eu não tenho limitação, eu não tenho eu não sou essa pequenez, então eu vou expandir. Então esse é o caminho de Papam para Punya, de uma contração de um ego muito pesado e muito forte, gradualmente expandindo para chegar onde eu sou. Então o coração às vezes é chamado também de mente e coração, eles são sinônimos em alguns momentos. Então expansão do coração não significa que o meu coração físico vai fazer assim, mas é a minha mente, que ainda está cheia de negatividades, inferioridades, de qualidades negativas, gradualmente se libertando dela, ela se expande. Para quê? Para eu chegar em quem eu sou. E quem eu sou? Eu sou Chitananda.
Eu sou a consciência infinita e o mais importante, eu sou a felicidade. E para isso, o papam, o erro, o pecado é uma corrente nas nossas vidas. Eu sou acorrentado, é uma corrente de ferro. E o punyam é uma corrente também, mas os mestres falam que é uma corrente de ouro, é mais maleável e fácil de quebrar. Mas a gente não precisa se preocupar agora com isso, a gente tem que se preocupar em fazer o bem. Mas mais para frente, algum dia, essa corrente vai ter que se partir também. Por enquanto, não pense em deixar os méritos e virtudes, não é a hora ainda. Certo? E aí ele vai para a próxima, ele fala na sukham, na dukkam. Sukha, dukkha. Sukha é felicidade, ou saukyam. Tá? É felicidade. E dukkha é o oposto, tristeza. Su e du. Su é bom, ou... Todas as pessoas, sem exceção, não só as pessoas, mas todos os seres dessa criação, estão buscando sukham. Sim ou não? E todos estão fugindo de dukkha. Sim ou não? A gente já falou isso, acho que na outra aula. Pousa um mosquito em você e ele vai te picar. Por quê? Sukha. Ele quer seu sangue. Ele quer ser feliz. E aí você faz assim, ele sai voando. Por quê? Eu não quero dukkha. Eu não quero. Se bater vai doer. Eu vou sofrer. Tchau. Eu vou arrumar outro lugar para pegar sangue. O tempo inteiro, todos os seres vivos estão buscando sukha e fugindo de dukkha. Tudo bem. Qual o erro nisso? Tem erro, não? Qual o problema disso? Buscar no lugar errado. Onde está isso? Onde está essa bendita sukham, felicidade que eu não achei até agora? Não só eu, mas quantos milhares de anos todos esses seres estão buscando e ninguém achou? Se alguém achasse, todo mundo ia. Mas todo mundo continua ainda. Primeiro, eu não sei onde está. E segundo, eu nem sei o que é. Se eu perguntar para vocês, o que é felicidade? Mas dá para... O que você está buscando como felicidade? Desejo, né? Desejo por alguma coisa. Então, olha que interessante. Olha o tempo que a gente parou para pensar. A gente nem sabe direito o que é felicidade que a gente está buscando. E aí a gente acaba confundindo felicidade com prazer. Então a gente entende que o contato dos sentidos com os objetos, ou a realização de algum desejo, é felicidade. Mas não é. É prazer. E qual a diferença entre prazer e felicidade? Prazer está mais ligado à matéria. Prazer está ligado à matéria e é efêmero. Ele acaba. Nós estamos buscando algo que não acaba, que não se acabe. Mas o tempo inteiro eu chego e acaba, chego e acaba. Isso é prazer. E quando eu busco prazer, não tem jeito, que é sukha, ele vem junto de mão dada com dukkha. É impossível eu ter prazer sem em algum momento ter dor. Eles andam juntos sempre. Mais cedo ou mais tarde. Então eles são gêmeos, eles são amigos inseparáveis. Sukha e dukkha. Por quê? Porque acaba. Então vamos supor que eu amei aquela coisa. Eu quero mais e mais. Uma hora acaba, ou uma hora eu enjoo, ou uma hora eu não consigo. Vai vir dukkha. Eles andam juntos. Até que eu saiba onde buscar. Qual o oposto de prazer? Dor. Dor. Sofrimento. Qual o oposto de felicidade?
Infelicidade. Não. Sofrimento. Não. Não? Ignorância. A felicidade absoluta. Sim. Porque a felicidade que a gente entende, puxa, eu vi essa pessoa hoje, eu fiquei feliz. Não é felicidade, isso é prazer. Eu ganhei um aumento hoje, não é felicidade, é prazer. E assim por diante. A felicidade é a nossa própria essência. Nós somos a felicidade. Ananda, ele está falando, te dá Ananda. Enquanto eu buscar fora, a felicidade vai vir junto com melhor amigo, infelicidade ou miséria. Mas essa então não é felicidade. Eu preciso acessar o lugar certo para encontrá-la e para acessá-la. E essa felicidade, ela não depende de nada. Essa felicidade verdadeira, que é nossa essência, ela não depende de nada. Ela não depende de uma situação, ela não depende de boas palavras, ela não depende de saúde, ela não depende de dinheiro, ela não depende de nada. Ela é, eu sou. Chidananda Rupaha. Minha forma é consciência e bem-aventurança, felicidade. Saber o que é e saber onde buscar. Certo? Sukha Dukkha. E onde buscar? Su e Du. E tem em comum K. K-H-A. K-H-A significa espaço. Ou Brahman. Então, o nosso mestre Lahiri Mahashaya falou que onde está Sukha e onde está Dukkha nas nossas vidas? De todos esses chakras, onde é o elemento espaço? Alguém lembra ou não? Na garganta. Então, a partir daqui a gente tem espaço. Tem vários nomes. Espaço chama Akasha. Então, tem vários tipos de espaços entre o centro da garganta e a fontanela. Então, o que o nosso mestre falou? Toda vez que a gente se esforça para elevar nossa consciência mais próxima do espaço, daqui para cima, quanto mais próximo eu estiver do espaço, vai ser Sukha, felicidade. E quanto mais longe eu estiver do espaço, vai ser Dukkha. Ou seja, quanto mais minha mente estiver só em dinheiro, sexo, comida, beleza, saúde ou emoções, Dukkha. Eu vou ter um pouco de prazer e um monte de desprazer. Mas quando a minha consciência gradualmente se eleva daqui para cima, eu começo a ter Sukha. Felicidade, é a experiência da felicidade. E lembra, minha consciência estando aqui não significa que eu não tenha que vir para cá. Não vou mais ganhar dinheiro, não vou mais adquirir nada, não vou mais ter família, não vou mais comer. Não, eu tenho. Daqui, de cá, fazer suas coisas aqui também é Sukha. Compreensão da vida. Certo? Muito complexo ou não? Sukha, Dukkha. Claro? E aí ele começa a falar na mantro, na tirto. Mantra. A gente pode entender mantra aqui ou oração. Para que serve um mantra? Por que as pessoas entoam mantra? Concentrar. Concentrar. O que mais? Purificar. Um mantra, os mantras, por exemplo, sânscritos, cada letra do alfabeto sânscrito tem uma vibração. E cada uma dessas letras tem uma conexão com os chakras. Cada chakras do nosso corpo tem um número dessas letras do alfabeto sânscrito. São 50 letras. Então, cada chakra tem um número certo de letras. E essas letras influenciam esses chakras a serem pronunciadas. Então, quando eles conectam essas letras e formam uma palavra ou uma frase e são entoadas, essas palavras juntas têm um efeito nos chakras e nas nossas vidas, na mente e no corpo. Então, elas servem para purificação. Oração também. Quando eu estou me conectando com aquela palavra ou com aquele significado da minha oração,
eu estou me conectando a isso, eu estou me transformando também. Então serve para purificar. E aí eu pergunto para vocês, para purificar o quê? Vocês precisam se purificar ou não? E agora? Vocês têm impureza? Ou quem tem impureza? Pensa no Adi Shankara que ele está falando. Vocês não têm impureza. Alguém que está agora com vocês tem impureza. E quem é? Você falou que mente. Mente. A nossa mente tem impureza. A nossa mente tem raiva, ganância, inveja. A nossa mente precisa orar. A nossa mente precisa de mantra. A alma não precisa de nada disso. A nossa mente precisa. Purificação. Então, o que é importante quando a gente ora ou quando a gente entoa mantras? Saber o que você está falando. Ah, é muito legal essa musiquinha. Tá bom, então é uma musiquinha. Mas você sabe o que é isso ou não? Você sabe o significado do que você está falando ou não? E você está concentrado no que você está fazendo? Ou você está orando? Não precisa ser mantra, mas você está orando. Você está focado na sua oração? Você está realmente com convicção de que você está sendo ouvido e se comunicando ou não? Se não, não tem muito efeito. A gente esquece. As pessoas, por exemplo, vão na missa. E aí já decoraram todo o processo. Não precisa mais pensar? Então eu posso pensar, puxa, agora, qual vai ser minha pizza quando eu sair daqui? Nossa, aí amanhã o meu time vai ganhar ou não? Concentrar. E quando a gente estiver orando, a gente tem que realmente colocar nossa essência para isso. Ou entoando um mantra, saber o porquê está entoando um mantra. Não fazer mecanicamente, porque senão vira só uma coisa externa. E o mais importante, o nosso mestre fala, quando a gente ora, nós estamos falando com Deus. Mas quando a gente medita, Deus está falando conosco. No silêncio da meditação, a gente escuta Deus. A gente aprende a escutar o som divino na Kriya Yoga, que é a voz de Deus. Esse é o mantra mais poderoso de todos. Mais poderoso de todos, do que palavras, do que pensamentos, é escutar o divino. Uma vez o Gurudev estava em algum lugar, acho que na Índia, e aí estava tendo uma procissão, de alguma celebração de algum rito, algum mestre. E tinha um monte de gente entoando um mantra, mas berrando, com sininho, fazendo um escândalo. E aí o Gurudev passou perto e ficava no ouvido dele, e berrava, e esperneava. Ele falou, espera um pouco, por favor. Deixa eu te perguntar uma coisa, meu filho. Você pensa que Deus é surdo, que você tem que ficar gritando desse jeito para ele te ouvir? Ele está perto, aí fecha o olho, medita um pouco, pelo amor de Deus, me dá o porquê eu estou fazendo as coisas. Eu tenho que pensar, raciocinar e fazer com sinceridade. Mantra, oração. O Om está conectado ao qual chakra? O Om? É. Todos. Porque o Om é a essência de todos os outros sons. A partir do Om, todos os outros sons surgiram. Tá? Do Om, você escuta todos os outros sons. Então, o Om está presente em todos os mantras, em todas as palavras, em todos os tipos de sons que você escuta externo e interno. Por trás de tudo é o Om, que é o som primordial. Na mantro, na tirto. Tirta significa peregrinação. De novo, por que eu faço peregrinação? Por que as pessoas fazem? Eu vou para Aparecida do Norte. Para quê?
Conexão. Hã? Conexão. Conexão. Legal. Mas será que as pessoas estão conectadas ou não? É que o prazer, ele vem depois do esforço. Então, o cara se propõe a um esforço no intuito de buscar o prazer. Muito legal. Ou a recompensa. Na Tirto. Então as pessoas vão para a peregrinação para se sentir conectadas. Puxa, ali viveu um grande santo. Ali era a casa do São Francisco. E assim por diante. Então as pessoas vão para se conectar. Nada de errado, é bom. Mas também qual a atitude? E outra coisa, você vai lá e se sente bem. Aquela mudança é permanente ou não? Você mudou, você transformou? Qual a sua atitude? Porque a gente está indo para se purificar, para transformar. Acho que gera reflexão. Reflexão, muito legal. Não necessariamente está atrelado ao prazer, mas Sim. só refletir. Uhum. Então, de novo, eu preciso ter consciência do porquê eu faço as coisas. Esse é um questionamento que a gente tem que fazer. Por que eu estou indo nesse lugar? Isso vai me trazer mudança, vai me trazer inspiração. O porquê? Consciência do que eu estou fazendo. Porque senão eu viro um mecânico. Ou eu quero ir lá para tirar uma foto e postar nas minhas redes sociais. Falei, fui agora nesse templo. Cara. Puxa, fui lá visitar essa caverna do Babaji. Fui para não sei aonde. Você sabe por quê? Você está com uma atitude correta ao fazer essas coisas? Lahiri Mahashaya falava, lembra, não é crítica, isso é tudo válido. Tudo é válido. Mas, se eu não tiver a atitude correta, é tudo superficial. Eu vou lá, me sinto bem um pouquinho, depois passa. Eu volto a ser a mesma pessoa de antes. As pessoas falam que se banhar no rio Ganges purifica todos os seus pecados. Então você mergulha lá, maravilha, zerou. Será? Ramakrishna falava, tudo bem, você mergulha, os pecados não gostam de nadar, eles não sabem. Eles ficam esperando na árvore, no galho. E aí depois que você volta todo purificado, eles falam, opa, pulam de novo. Qual a sua mudança? Eu vendo acha, os meus pecados chegam lá fora. Aqui não entra. Tem que mandar eles embora de uma vez. E o Lahiri Mahashaya, a esposa dele adorava a peregrinação. E ele não gostava. Porque ele falou, eu já estou imerso no divino. Desfrutando daquilo que você vai querer ver lá no altar, em forma de pedra. E aí um dia tinha a celebração do Shivaratri, que é amanhã, que a gente vai fazer. E aí ela insistiu, vamos. E era o dia mais cheio de todos, porque é o templo mais famoso em Benaras. E ela foi, ele falou, tá bom. E aí chegou lá naquela multidão e falou, eu não vou até lá. Eu vou sentar aqui, dentro do templo, e meditar, enquanto você vai fazer sua oferenda para a divindade. E ela foi. Pelo menos ficou feliz que tinha trazido ele até dentro do templo. E ele sentou para meditar. E ela foi lá, toda aquela fila, aquela multidão de empurra, para oferecer para o Sr. Shiva leite ou água. E aí quando ela chega lá para oferecer, ela olha, o que ela vê? Lahiri. Não era o Shiva, era o Lahiri Mahashaya. O quê? Colocou, falou, tem alguma coisa errada. E aí quando ela volta para tentar entender a situação, e quando ela chega lá onde estava o marido dela, o Lahiri Mahashaya sentado, quem ela vê? Shiva. Aí quando ela chegou, ele abriu o olho e falou, podemos voltar? Opa, tem alguma coisa a mais aí. Então, o Lahiri Mahashaya falava que a verdadeira peregrinação é a gente chegar nesse altar. E o Expedito falou que necessita de esforço. A gente precisa de esforço para chegar aqui ou não? Muito. Eu tenho que subir essa montanha inteira.
de apegos, de desejos, de posses, de ideias não tão corretas, de negatividades, e eu tenho que escalar, eu tenho que subir. É um esforço, mas esse é o esforço maior, que tem maior recompensa, o mais válido de todos. Porque a hora que eu chegar nesse altar aqui para fazer adoração ao divino, essa peregrinação é eterna, ela nunca mais perde. Quando eu acabo uma peregrinação, eu volto acabado. Puxa, subi, andei, passei calor, sede, fome, talvez daqui uns 5 anos eu volto para lá, deixa eu recuperar. Mas aqui, esse é o esforço. Então, essa é a verdadeira peregrinação. Tem um mantra que a gente faz durante os pujas, que a gente faz 3 voltas ao redor de nós mesmos em sentido horário, segurando flor. E aí nesse mantra fala, depois de ter purificado esse corpo, ele se torna um templo do divino. Então agora eu estou fazendo a peregrinação ao redor do templo mais sagrado que existe, nós mesmos. Adorando o divino dentro de nós. Essa é a peregrinação. Você não precisa gastar dinheiro, você não precisa ir em lugar nenhum, e não dá nem para tirar foto do altar, para postar. Tudo é válido externo, mas lembra que tem que ter atitude correta. Na mantro, na tirto, e aí ele fala na Veda. Veda significa estudo de escrituras. Escrituras são o nosso guia, o nosso roteiro, para direcionar nossos esforços, para trazer uma compreensão intelectual do que a gente tem que fazer, ou do que nós somos, Então as escrituras são um roteiro, um guia. Então elas são um meio auxiliar para o nosso desenvolvimento, para a nossa experiência, para a transformação. Mas só as escrituras por si também não podem te levar a lugar nenhum. E o que acontece frequentemente? As pessoas se grudam somente com livros. Conhecimento livresco não é espiritualidade. Saber entoar mantras, ou decorar a Bíblia inteira, ou cantar o Bhagavad Gita, explicar e dar aulas, não é sinônimo de espiritualidade necessariamente. Tudo que eu coloco para dentro da minha cabeça, se não é aplicado para transformar, se não é utilizado na minha vida, se torna peso, se torna um fardo. Não importa, seja conhecimento positivo. Se isso não servir de transformação para a minha vida, é um fardo, karma. E mais tarde eu vou ter que meditar mais ainda para eliminar. Então, o que os mestres falam? Estuda, porque você precisa ter uma referência. A gente precisa ainda disso. Mas, estuda um pouco e digere. Compreende e vai absorvendo isso. Transforma as escrituras na sua própria vida. Essa é a perspectiva. Mas não devora todos os livros, todas as informações. Por quê? A hora que você fechar o olho para meditar, vai vir teoria. Ah, era isso, era aquilo. E onde foi sua meditação? Buraco. Aprender a combinar teoria com prática. O próprio Adi Shankara, um dia ele estava andando com os discípulos dele. E aí ele começou a ouvir um professor ensinando sânscrito para crianças. Que é só decorar as coisas. Então ele fala e eles repetem várias vezes. A palavra, como entoar. E aí quando ele olhou, ele era já um senhorzinho. E aí Adi Shankara olhou para aquela cena e naturalmente fluiu da boca dele umas palavras. E ele falou assim, meu senhor, você não percebe que a qualquer momento você vai ter que partir? E quando chegar essa sua hora de partir, o que essas regras gramaticais que você está ensinando aí para ganhar dinheiro vão te ajudar? Nada. Você só vai ficar mais desesperado. Por que você não canta o nome de Deus? Por que você não lembra de Deus ao invés de ficar falando pá, ha, decorando? Puxa, se dedica um pouco a isso, porque daqui a pouco chega. E aí se tornou um dos hinos mais lindos de Adi Shankara, que chama Bhaja Govindam. Essa foi só como se fosse a estrofe. Mas a reflexão dele, natural, que saiu quando ele encontrou aquele senhor, é maravilhosa.
Tem um monte de coisa na fila para a gente estudar aqui, mas é lindo. Então, como eu estudo, por que eu estudo, é importantíssimo. Eu preciso de referência, mas eu preciso absorver. Porque senão se transforma em ego também. Eu sei. Não vejo a hora de encontrar alguém e falar, ó, é isso, é aquilo. Essa vida é complicada, né? E aí ele fala na Yajna. Yajna significa cerimônia do fogo ou qualquer tipo de ritual religioso. A mesma coisa. Eu faço esses rituais para me conectar. Eles trazem concentração, eles trazem uma energia diferente. Mas eu também não posso me esquecer, ficar olhando só para a lamparina, sentir o cheiro do incenso. Eu estou me conectando com o divino. Tudo isso são formas de conexão com o divino. Um estímulo. Mas eu preciso fazer a minha parte. Cerimônia do fogo. Então, a cerimônia do fogo, por exemplo, eu estou oferecendo algo para Deus. Todos os rituais. Em qualquer tipo de religião, eu estou oferecendo algo para Deus. Eu posso tornar minha vida inteira um ritual. Se eu lembrar que Deus está em toda parte. Se eu lembrar que Deus está aqui em vocês agora, eu estou oferecendo o quê? As palavras para Deus. Se eu vou comer, eu estou oferecendo comida para Deus, que está dentro de mim. Isso é o que o Gurudev sempre falava. Se eu vou ajudar alguém, como a gente já falou, então eu posso tornar minha vida inteira uma cerimônia do fogo. Eu não preciso esperar Mahashivaratri para vir no ashram e fazer um ritual, ouvir o sino, ou ir na igreja de domingo para ver esses rituais. Se eu tiver essa consciência um pouco mais expandida, ou me esforçar pelo menos para isso, minha vida inteira pode se tornar uma celebração, um ritual de oferenda para o divino. Tudo pode ser uma oferenda para o divino. O mantra que a gente entoa antes do almoço, antes das refeições, fala Om Brahma Panan Brahmahavi Brahmavno Brahmanahutam Brahmeva Tena Gantavyam Brahma Karma Samadhina. Então ele fala Brahman, ou seja, Deus, ele é a oferenda. Deus é aquele que recebe a oferenda. Deus é o ato de oferecer. E Deus é para ser alcançado para aquele que percebe isso em todas as ações. Meditar é um pedaço, mas depois de olhos abertos, qual é a minha atitude? Esse é um ritual, de verdade. Se esforçar, pelo menos. Tudo bem que você não sente. Mas pelo menos fala, Deus vai se alimentar agora. Não para você ter ego e falar, eu sou Deus. Mas a essência divina está se alimentando. Eu estou falando com a presença de Deus na minha frente. Certo? E aí ele fala a última linha. De 3 coisas. Aham Bhojanan, Bhojan e Bhoktaha. São 3 coisas que uma ação é necessárias para uma ação. A ação, aquele que faz a ação e o objeto de ação. O comer, que é a ação, a comida e aquele que se alimenta. Então, para existir qualquer ação, tem que existir essa separação. Se não existir um desses 3, não dá para ter ação. Aquele que fala, aquele que escuta e a fala. Se faltar um desses 3, não tem ação. Ou, quando eu conecto com esses 3, acaba a ação. E acaba o desejo. Essa ação é movida por desejo. E a ação só pode ser realizada com essas 3 coisas juntas. Então, na verdade, os mestres falam que a gente tenta fazer as ações ou realizar os desejos, sabe para quê? Para acabar com esses 3 e tornar esses 3 um só. E isso acontece. Por exemplo, você vai comer. Então tem você para se alimentar, tem a comida e tem o ato de comer.
Quando que esses três se unem nesse... Eles se unem em algum momento ou não? Nessa... Quando? Você está sentada na cadeira. Tem a comida e tem o ato de comer. Quando que esses três se acabam? Quando se põe na boca. Uniu. Então, naquele momento que você colocou na boca, naquele momento acabou, seu desejo se extinguiu. Mas por quanto tempo? Até o próximo bocado. Acabou, a união foi rápida, separação de novo. De novo tem os três. Então, tudo que eu faço, todas as ações, é para tentar realizar esse desejo e acabar com eles. E unir esses três. Mas eles sempre voltam. Quando que isso não volta? Quando você medita, tem esses três ou não? Tem um meditador ou não? Tem. Tem o ato que chama meditação. E tem alguém que você está meditando ou não? Sim. Tem um objeto de meditação. Isso acaba ou não também? Acaba. Esse é o fim da meditação. Quando o meditador e o objeto de meditação e a meditação se fundem. Se tornam um. Só que aí, a partir desse, já não tem mais esses três. Quando essa conexão acontece, essa fusão da nossa individualidade com a divindade, aí os três acabam. Esse é o caminho. Por enquanto, eu sou separado. Tem eu, tem Deus e tem o caminho para me conectar com Deus. Mas isso tem um fim. E quando chegar nesse momento de união, eu vou ter a experiência de que a Adi Shankara está falando aí. Shivoham. Eu sou Shiva, eu sou o divino. Eu pensei que eu tinha raiva, eu pensei que era homem, mulher, eu pensei que eu tinha um corpo bonito ou feio, saúde ou doença. Eu pensei que eu tinha posses. Mas eu sou o divino e sempre fui. Essa vida é interessante. Certo? Alguém tem alguma pergunta? Vamos meditar um pouquinho só. Fechem os olhos, por favor. Observe a sua respiração. Nós temos um corpo, nós temos uma mente, sentidos, mas lembra que eles são só seus instrumentos. A mente precisa de purificação, mas não você. Você é a felicidade. E quando você começar a encontrá-la dentro de você mesmo, você vai percebê-la depois em toda parte. Tudo que eu sempre busquei está em mim mesmo. Medita um pouquinho em silêncio. Leva sua atenção para cima em Sukha. Deixa todo o resto de lado.
Eu sou livre. Eu sou puro, eu sou divino. Que a nossa vida seja dedicada para essa experiência. A gente escuta isso dos mestres que já tiveram essa conexão. A gente tem as escrituras, que a gente possa aproveitar essa existência para essa experiência divina, para a nossa verdadeira identidade se revelar. Para que essa ignorância desapareça por completo. Como a gente pode se conformar com essa identidade insignificante que atribuímos a nós mesmos? Se nossa verdadeira essência é infinita, pura, o amor incondicional. Esse é o esforço mais digno de se realizar nessa existência. O esforço para eliminar tudo que não somos nós. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupaha, Shivoham, Shivoham. Que a gente lembre mais e mais disso, cada vez mais. Que a gente coloque nossa força e energia para essa experiência. A gente tem a bênção de Deus, dos mestres. A gente só precisa seguir. O sucesso é garantido. Que as bênçãos de Deus e dos gurus permeiem nossas vidas e que em cada passo a gente possa se aproximar dessa verdade, da realidade. E que com a nossa transformação a gente possa contribuir também para esse mundo. Eu agradeço a todos vocês. E lembrando da presença de Deus em cada um e tentando me conectar a ela, eu me curvo a todos vocês. Om. Amém. Obrigado a todos. Boa semana para todos nós.